Imagine estar no meio da multidão, sentado no monte, ouvindo a voz firme e suave de Jesus. Até aquele momento, as palavras de Jesus abordavam verdades relacionadas a promessas de consolo, pureza, paz e esperança. Mas, de repente, ele quebra o silêncio com uma verdade desconfortável. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O coração aperta. Quem gostaria de ser perseguido? Quem deseja carregar o peso do desprezo, da exclusão ou da dor? Mas Jesus não fala de derrota, fala de vitória. Ele revela que, por trás da rejeição do mundo, existe uma aprovação maior, a do próprio Deus. Essa introdução é um chamado para olhar além das circunstâncias e perceber que o sofrimento por Cristo nunca é em vão. Ele é um selo de identidade, uma coroa invisível que já anuncia a eternidade. Então permaneça comigo até o fim. O que você vai ouvir pode mudar sua forma de enfrentar as lutas da fé. Vamos lá. Jesus sabia que seguir o caminho da justiça não seria confortável. Quando ele declarou essa bem-aventurança, estava preparando seus discípulos para a realidade. A verdadeira justiça incomoda, porque não se curva aos sistemas corrompidos, não se vende às pressões sociais, nem negocia os valores eternos por recompensas momentâneas. A palavra justiça aqui não se limita a uma ideia abstrata de moralidade, mas aponta para viver em conformidade com a vontade de Deus, mesmo que isso custe rejeição, hostilidade ou dor. É o convite para permanecer firme quando o mundo inteiro parece se levantar contra você. O profeta Isaías já havia declarado: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Essa inversão de valores sempre existiu, mas em nosso tempo ela se intensifica. Ser justo significa não se conformar com essa distorção. E é justamente quando nos recusamos a andar na correnteza do engano que a perseguição se levanta. A justiça é uma luz que expõe as trevas, e as trevas resistem com violência. Jesus, no entanto, assegura que aqueles que sofrem por permanecerem fiéis têm uma herança inabalável. O reino dos céus já lhes pertence. Essa promessa não é uma fuga do sofrimento, mas um fortalecimento em meio a ele. O cristão perseguido não é um derrotado, mas alguém que caminha de mãos dadas com o próprio Cristo, que também foi perseguido até a cruz. Dietrich Bonhoeffer, que conheceu a perseguição em sua carne, escreveu: o sofrimento é a marca do cristão. O discípulo não está acima do mestre. Seguir Jesus é estar disposto a carregar marcas que revelam de quem somos filhos. Mas aqui há algo essencial. Não se trata de qualquer perseguição, mas da perseguição por causa da justiça. Isso significa que não somos chamados a buscar conflitos desnecessários ou cultivar uma espiritualidade agressiva. O que Jesus exalta não é o espírito de contenda, mas o coração que, em amor, escolhe a verdade, mesmo quando essa verdade incomoda. Há uma grande diferença entre sofrer por orgulho ou insensatez e sofrer porque escolhemos permanecer fiéis ao Evangelho. Pedro nos lembra: se sois vituperados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. 1 Pedro 4,14. Quando olhamos para a história da Igreja, percebemos que os maiores frutos do Evangelho brotaram em cenários de perseguição. A fé floresceu nos desertos do sofrimento, nas prisões, nas arenas, nos vales escuros, onde homens e mulheres ousaram permanecer firmes. Tertuliano, ainda no século II, escreveu: o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Isso porque a justiça de Deus não pode ser sufocada por ameaças humanas. A perseguição, em vez de apagar a chama, sopra sobre ela e a faz arder ainda mais intensamente. A pergunta que este capítulo nos coloca é direta: até onde estamos dispostos a ir por amor à justiça?
Num mundo que negocia princípios por conveniência, Cristo nos chama a ser testemunhas de que há algo mais valioso que o conforto, a reputação ou até a própria vida: viver em fidelidade ao Senhor. A justiça de Deus não é apenas uma ideia bonita, mas uma vida encarnada, e quem a vive inevitavelmente confronta sistemas, interesses e culturas que se opõem ao reino. É nesse choque que nasce a perseguição, e é nesse choque que o céu se abre para nos lembrar: o reino já é nosso. E esta convicção é necessária, pois há momentos na caminhada cristã em que não basta apenas crer em silêncio. Há instantes em que a fé é colocada contra a parede, provada diante das multidões ou diante de forças invisíveis que tentam nos paralisar. Permanecer em meio ao fogo não é apenas sobreviver a um ataque ou suportar uma temporada de dor. É escolher, conscientemente, não negar a fé, mesmo quando isso parece ser a decisão mais fácil. Jesus nunca escondeu isso de nós. Ele disse claramente em Mateus 10:22: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." A coragem de permanecer nasce justamente quando tudo ao redor grita para desistirmos, quando o fogo ameaça nos consumir, mas a chama interior do Espírito nos sustenta. Essa coragem não é natural, não brota de um coração que busca apenas autopreservação. Ela é sobrenatural. É o tipo de força que se manifesta quando nos sentimos mais frágeis, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. A história da igreja está repleta de testemunhos de homens e mulheres que permaneceram em meio ao fogo literal e figurado. Pense em Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, diante da fornalha ardente, Daniel 3. Eles tinham todas as razões para se curvar ao ídolo e evitar a chama, mas escolheram a fidelidade. O resultado? O fogo não os consumiu, porque havia um quarto homem no meio das chamas, e sua presença foi suficiente para transformá-las em cenário de milagre. Essa narrativa não é apenas uma lembrança histórica, é um padrão espiritual. Todo fogo enfrentado por amor a Cristo se transforma em lugar de revelação da sua presença. A coragem de permanecer, no entanto, não se constrói em um dia. Ela é fruto de um coração cultivado diariamente no secreto com Deus. É na oração, na meditação da palavra, no exercício da obediência em pequenas escolhas, que preparamos a alma para suportar os grandes fogos da vida. Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo que enfrentou o regime nazista, escreveu: "A graça é cara porque nos chama a seguir. É graça porque nos chama a seguir Jesus Cristo. É cara porque custou ao homem a vida. É graça porque dá ao homem a única vida verdadeira." Permanecer em meio ao fogo é justamente isso. Aceitar a graça cara, aquela que exige tudo, mas nos devolve tudo em Cristo. Quando olhamos ao redor, vemos que nem sempre os fogos da perseguição são fornalhas visíveis. Às vezes, eles vêm em forma de pressões emocionais, exclusões sociais, batalhas internas de ansiedade e medo. Jovens que perdem oportunidades acadêmicas por manterem princípios. Profissionais que deixam de ser promovidos por não negociarem valores. Famílias que enfrentam divisões porque alguém decidiu seguir Jesus. Cada um desses cenários é um fogo ardendo, testando a integridade da fé, mas é justamente aí que se manifesta o selo dos bem-aventurados. O cristão que permanece em meio ao fogo revela diante do mundo que sua confiança não está nas circunstâncias, mas na eternidade. Há uma verdade dura e ao mesmo tempo consoladora. A coragem de permanecer não evita o fogo, mas garante que não seremos consumidos por ele. Isaías 43:2 nos assegura: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti."
Essa promessa não significa ausência de luta, mas presença de Deus na luta. Não significa que o mundo vai aplaudir, mas que o céu já nos reconhece como filhos. Permanecer em meio ao fogo é testemunho. É deixar que cada cicatriz, cada lágrima, cada perda sofrida por causa da justiça se transforme em pregação viva. O mundo pode até não ler a Bíblia, mas lerá a nossa vida. A coragem de ficar em pé quando todos se ajoelham, de declarar Cristo quando todos se calam, de amar quando todos odeiam, é um sermão mais forte que qualquer palavra. E talvez você se pergunte, como eu posso ter essa coragem? Eu me sinto pequeno demais, frágil demais. É aí que entra a obra do Espírito Santo. Ele é o Consolador, mas também é o Fortalecedor. É Ele quem enche os fracos com ousadia, como fez com Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, mas depois foi capaz de enfrentar tribunais e multidões, dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. O mesmo Espírito que deu coragem a Pedro, que sustentou Estevão diante das pedras, que fortaleceu Paulo nas prisões, é o Espírito que habita em você hoje. O fogo que ameaça destruir pode se tornar a plataforma para revelar a glória de Deus. Pense nos mártires que, mesmo diante da morte, proclamavam louvores. Pense nos missionários que enfrentam terras hostis, mas continuam pregando. Pense em cada cristão anônimo que, mesmo sem reconhecimento humano, escolhe ser fiel em meio ao fogo da vida cotidiana. Essa coragem não é exclusiva de heróis bíblicos ou históricos. É a mesma coragem que o Espírito oferece a mim e a você, aqui e agora. Portanto, permanecer em meio ao fogo não é apenas um ato de resistência, é um ato de fé, de amor e de entrega. É entender que o fogo pode queimar as amarras, mas nunca destruir a alma que pertence a Cristo. É crer que cada passo dado na fornalha nos aproxima ainda mais da semelhança com aquele que suportou a cruz e por isso foi exaltado. É viver a realidade de Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essa é a coragem que somos chamados a viver. Não a coragem que depende da força humana, mas a coragem que nasce do Espírito, que se firma na promessa e que se sustenta na eternidade. Se o fogo vier, e ele virá, que nos encontre de pé olhando para o alto, convictos de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando Jesus terminou de dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ele não deixou espaço para dúvida ou desespero. Ele completou com uma afirmação que aos ouvidos humanos soa quase impossível. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5:12. Como pode alguém encontrar alegria em meio à dor? Como pode haver festa no coração quando o corpo sofre ou quando a alma é rejeitada pelo mundo? Aqui está o segredo do reino. A alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza da promessa. Essa é uma alegria que não nasce de emoções passageiras, mas de uma visão eterna. Paulo e Silas, por exemplo, cantavam louvores à meia-noite na prisão, depois de serem açoitados injustamente. Atos 16:25. Aos olhos humanos, eles deveriam estar chorando, murmurando ou se sentindo derrotados. Mas seus corações estavam tão cheios da presença de Cristo que a dor se transformou em canção. É esse tipo de alegria que Jesus aponta. Uma alegria que não nega a realidade da dor, mas a transcende, porque sabe que nada pode apagar a recompensa que já está preparada no céu. Os apóstolos também compreenderam isso. Em Atos 5:41, depois de serem perseguidos e açoitados por causa do nome de Jesus, a Bíblia diz, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Para o mundo, sofrer é humilhação. Para os discípulos, era honra.
Eles sabiam que cada lágrima derramada por amor a Cristo era uma semente plantada na eternidade. É por isso que Tiago escreveu: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Essa alegria não é masoquismo, mas fé que enxerga além do presente. E aqui está uma verdade libertadora. A perseguição não é sinal de abandono, mas de identidade. Quando o mundo rejeita um cristão por causa da sua fidelidade, na verdade está confirmando que ele pertence a outro reino. Jesus mesmo disse em João 15:19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, antes dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, a alegria não está no sofrimento em si, mas no que ele revela. Somos filhos de Deus, escolhidos, selados pelo Espírito. Essa alegria também é uma arma espiritual. O inimigo espera que a perseguição nos cale, nos entristeça, nos paralise. Mas quando respondemos com cânticos, gratidão e esperança, desmontamos sua estratégia. A alegria em meio à dor testemunha de forma poderosa que Cristo é suficiente. É como se disséssemos ao mundo e ao inferno: vocês podem tirar meu conforto, meu status, minha liberdade, mas não podem roubar a minha fé, nem a minha esperança, nem a minha alegria em Jesus. E isso ecoa com força, alcançando corações ao redor, porque nada é mais impactante do que ver alguém sorrindo com lágrimas nos olhos, mas convicto da vitória eterna. Essa bem-aventurança é um convite a mudar nossa perspectiva. Em vez de perguntar, por que eu? Passamos a dizer: obrigado, Senhor, por me fazer participante do teu sofrimento, porque isso também significa que serei participante da tua glória. Pedro declarou: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4:13. Ou seja, cada dor agora é um lembrete de uma alegria futura ainda maior. Portanto, a alegria em meio à dor não é um sentimento artificial, mas uma convicção profunda. É a certeza de que o galardão no céu é maior que qualquer perda na terra. É viver com os olhos fixos na eternidade, sabendo que a cruz é pesada, mas a coroa é gloriosa. É dançar mesmo com pés cansados, cantar mesmo com a garganta embargada, sorrir mesmo com lágrimas nos olhos, porque dentro de nós há uma esperança que não pode ser apagada. Há momentos em que nossas palavras não são suficientes para explicar a fé. O mundo muitas vezes não escuta nossos sermões, não lê nossas Bíblias, não acompanha nossos cultos. Mas o mundo observa nossas vidas. E é justamente aí que Jesus transforma a perseguição em púlpito. Ele declara: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. O testemunho não é apenas o que dizemos, mas, sobretudo, o que vivemos, quando ninguém espera que permaneçamos firmes. O sangue dos mártires, a coragem dos missionários e a fidelidade dos cristãos anônimos ao longo dos séculos revelam que a mensagem mais poderosa não é pregada com eloquência, mas com coerência. Foi isso que impressionou os soldados que vigiavam Paulo na prisão, a ponto de a fé alcançar a guarda pretoriana inteira. Filipenses 1:13. Foi isso que moveu o carcereiro em Filipos a perguntar, tremendo diante de Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. Eles não haviam feito um sermão preparado, mas viveram de tal forma que sua vida se tornou a própria mensagem. Essa é a essência do testemunho cristão. Viver de modo tão alinhado com Cristo que até nossos inimigos reconhecem a diferença. Pedro aconselha: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro 2:12. Ou seja,
Mesmo quando o mundo nos acusa, a consistência da vida com Cristo silencia as mentiras e exalta a verdade. Mas há um ponto essencial. O testemunho não é sobre nós, mas sobre Cristo em nós. Quando respondemos ao ódio com amor, à injustiça com perdão e à perseguição com fidelidade, estamos mostrando que existe uma força maior habitando dentro de nós. É o Espírito Santo que nos capacita a viver de maneira que contradiz a lógica humana. A vida transformada pelo Evangelho é a pregação mais difícil de ser contestada. Em nossos dias, o testemunho que fala mais alto não está apenas nos púlpitos, mas nas salas de aula, nos ambientes de trabalho, nas redes sociais e dentro das casas. Está na vida de jovens que dizem não às propostas fáceis, de pais que conduzem suas famílias com temor a Deus, de mães que ensinam seus filhos a orar em meio a um mundo incrédulo, de idosos que continuam fiéis, mesmo quando esquecidos pela sociedade. O testemunho é ainda mais impactante quando nasce em meio à dor. O mundo espera que nos desesperemos, que cedamos, que neguemos a fé. Mas quando nos mantemos firmes, sorrindo com esperança em meio às lágrimas, mostramos que nossa fé não é teórica, mas viva. É como Paulo escreveu: "Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens." 2 Coríntios 3:2. O mundo pode rejeitar nossas palavras, mas não consegue ignorar uma vida transformada. Assim, o chamado de Jesus no Sermão do Monte é claro: mais do que falar sobre luz, precisamos ser luz. Mais do que pregar sobre justiça, precisamos viver em justiça. Mais do que citar o Evangelho, precisamos encarnar o Evangelho. Porque no fim, não são as palavras bem estruturadas que convencem o mundo, mas uma vida que reflete a beleza de Cristo. E viver o Evangelho de forma prática nos faz entender que quando Jesus declara em Mateus 5:10-12, "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus." Ele está nos revelando um segredo espiritual que vai contra toda lógica humana. O mundo nos ensina que sofrer é fracasso, que ser rejeitado é sinal de fraqueza. Mas o reino de Deus inverte os valores. O sofrimento por Cristo é coroa, a perseguição é diploma, e a vergonha aqui se transforma em glória eterna diante do Pai. Não é um chamado para buscar a dor, mas para permanecer firmes na fidelidade, mesmo quando ela chega, porque o próprio Cristo sofreu antes de nós. A vitória final não está em evitar perseguições, mas em atravessá-las com os olhos fixos no Senhor. Lembre-se de Estevão, em Atos 7, apedrejado por sua fé, mas com o rosto iluminado ao contemplar a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. Ou do apóstolo Paulo, que declara em Romanos 8:18, "Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós." É essa perspectiva que transforma lágrimas em sementes de vitória. Essa esperança que faz homens e mulheres ao longo da história suportarem prisões, injustiças e mortes, sem renegarem o nome de Cristo, porque sabiam que sua verdadeira herança não estava neste mundo, mas no céu. A bem-aventurança da perseguição é a lembrança de que quando o mundo nos rejeita por seguirmos a Cristo, na verdade, estamos sendo honrados pelo próprio Rei dos Reis. Sofrer por Ele é sinal de que pertencemos a Ele. Essa é a vitória final. O sofrimento se torna caminho para reinar com Cristo, como Paulo afirma em 2 Timóteo 2:12. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. A cruz é pesada, mas é passageira. A coroa é eterna. O ódio do mundo é momentâneo, mas o amor de Deus dura para sempre.
E aqui está um ponto crucial. A perseguição por Cristo nunca é em vão. Ela se torna testemunho vivo que inspira outras vidas. Quantos já se renderam a Jesus ao ver a fé inabalável de cristãos que preferiram perder tudo a negar o Senhor? O sangue dos mártires, como disse Tertuliano, é semente da igreja. Em cada geração, o sofrimento dos fiéis abre portas para que outros encontrem a salvação. O que o inimigo planeja como derrota, Deus transforma em expansão do seu reino. Além disso, a perseguição molda o nosso caráter. A pressão das dificuldades remove impurezas da nossa fé e nos ensina a depender mais profundamente do Senhor. É como o ouro purificado pelo fogo. Só quando passa pelo calor intenso é que revela sua verdadeira beleza e valor. Assim, também nós, ao enfrentarmos a rejeição ou a injustiça, descobrimos uma comunhão mais íntima com Cristo que nos sustenta com sua graça. Sofrer por Ele não nos destrói, nos fortalece, nos refina e nos aproxima ainda mais do coração de Deus. Por fim, precisamos lembrar que a alegria da recompensa eterna é incomparável. Jesus não nos pede para sorrirmos diante da dor sem motivo, mas porque há uma promessa de plenitude reservada para nós. Ele garante: grande é a vossa recompensa nos céus. Essa é a perspectiva que muda tudo. Não olhamos apenas para as perdas aqui, mas para a herança gloriosa que nos espera na eternidade. Quem sofre com Cristo nesta vida terá a honra de reinar com Ele na próxima. E isso basta para transformar qualquer lágrima em vitória. E agora que chegamos ao fim desta caminhada pelo Sermão do Monte, há uma escolha diante de você: permanecer apenas como ouvinte ou decidir viver o que Jesus ensinou. Talvez você esteja enfrentando rejeição, críticas, exclusão ou até perseguição por causa da sua fé. Mas lembre-se, isso não é sinal de derrota, é evidência de que você pertence a Cristo. Cada lágrima, cada dor, cada batalha suportada em fidelidade se torna um degrau em direção à eternidade. A vitória final não é a ausência de sofrimento, mas a certeza de que, sofrendo com Cristo, você também reinará com Ele. Então eu te pergunto: você está disposto a carregar essa coroa invisível, a viver de forma tão autêntica que fará o mundo reconhecer a luz de Cristo em você? E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas vou te deixar uma outra pergunta. Pode virar o seu mundo de cabeça para baixo. Se amanhã o mundo inteiro se voltasse contra a sua fé, você teria coragem de permanecer firme em Cristo, mesmo que custasse tudo? Essa não é apenas uma reflexão, é um chamado. Porque no fim, não é sobre o quanto sofremos, mas sobre se permanecemos até o fim com nosso Salvador. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe passar. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. Sua ação pode ser a semente que vai fortalecer outra vida. E se você deseja se aprofundar ainda mais, conhecer recursos que podem transformar sua caminhada de fé e te ajudar a permanecer firme, confira os links aqui na descrição. Vamos juntos espalhar essa mensagem e viver a realidade de que, ainda que soframos perseguição por causa de Cristo, já somos mais do que vencedores.